Senhor abençoe vocês, irmãos e irmãs. Um abraço grande eu mando para todos vocês, uma saudação muito carinhosa, e o desejo do meu coração é que vocês sejam fortes, sejam corajosos e continuem em frente na obra do Senhor. Hoje, na nossa meditação, nós vamos meditar ao respeito do nosso Senhor Jesus e da superioridade dele, a importância, o valor e o que é o Senhor, o respeito que nós temos que ter para o Senhor, o valor que nós temos que dar para Ele e o jeito que na nossa vida diária nós podemos agradar a Ele e honrar Ele. Então vamos abrir a Bíblia em Hebreus 5. Hebreus capítulo 5 fala aqui do Senhor Jesus e que ele foi superior a Moisés e que ele, sendo superior a Moisés, como aquele profeta, ele merece toda a honra, o louvor e o respeito. Então vamos ler alguns versos e vamos ler desde o verso 11 até o 14. Hebreus 5, do verso 11, onde o apóstolo ele faz algumas sugestões para os crentes que cada homem e cada mulher devem viver uma vida reta diante do Senhor. E eles deveriam valorizar ele e respeitar ele como aquele sumo sacerdote, como aquele grande profeta que o nosso Senhor foi. E o apóstolo sugeriu que iam chegar momentos difíceis, que as pessoas deveriam se cuidar muito, que cada crente deveria cuidar de cair numa armadilha do inimigo, numa armadilha do diabo, que eles não deveriam cair em falsas doutrinas e falsos pregadores. E ele faz muitas sugestões, e no meio delas, o apóstolo falava no verso 11... Porque no verso 10 fala que o Senhor Jesus foi proclamado publicamente por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No 11 fala, a respeito disso temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar. Quer dizer, ao respeito daquele sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ele fala que tinha muito o que dizer, mas era muito difícil de explicar, coisas que o apóstolo talvez não quis explicar naquele momento. E por quê? Fala, visto que vos fizeste tardios para ouvir. Fala que as pessoas, elas se fizeram tardios para ouvir os ensinamentos e entender e compreender e praticar aquilo. Ele tinha que tratar todos eles como crianças e dar para eles leite ao invés de comida sólida. E é muito triste para nós, porque por causa disso o apóstolo Paulo, ele se absteve de ensinar algumas profundezas sobre o Senhor, mas o Espírito Santo vai nos revelar e ele já nos revelou muitas coisas, graças a Deus. Então, no verso número 12, o apóstolo continua falando, porque depois de tanto tempo, devendo já ser mestres, fala que já tinha se passado tanto tempo deles serem crentes, deles ouvirem a doutrina, e eles já teriam que ser mestres. Fala, vocês não são mestres. Outra vez, tendes necessidade de que vos ensine quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e chegastes a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Pois todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é menino. É muito triste isso. Porque tinha muitos crentes que estavam faz anos no Evangelho. Faz anos que eles ouviam o ensinamento, a pregação do apóstolo ao respeito do Senhor. E ninguém tinha entendido. Ninguém tinha compreendido. E por causa disso, ele se sentia desse jeito, ele estava um pouco desanimado ao ver que, ao invés de estar diante de mestres, ele ainda estava diante das mesmas crianças de sempre.
inexperientes, ele fala, inexperientes na doutrina. E o apóstolo, na sugestão dele, ele fala, mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. O conhecimento, ter os sentidos exercitados é quando as pessoas entendem, compreendem, conseguem pensar sabiamente, elas conseguem aprofundar na palavra do Senhor. E elas vivem e pregam e ensinam com profundeza a doutrina. É isso o que mostra que elas alcançaram maturidade. Então, nós também hoje temos que alcançar aquela maturidade, nós temos que nos preocupar em ler muito a Bíblia, lermos uma e muitas vezes, até que nós consigamos decorar alguns conceitos gerais da Bíblia, para que desse jeito o Senhor também revele para nós a sua doutrina, Ele revele para nós aquelas profundezas, aqueles mistérios escondidos na Bíblia. E desse jeito nós possamos também discernir do bem e do mal. Aqueles dois caminhos que Deus colocou diante de nós. Mas nós só vamos conseguir discernir entre eles com maturidade, com doutrina, com conhecimento, lutando, lendo, aprendendo, decorando muitas coisas. Adquirindo aquela maturidade e pedindo para Deus nos ajudar para sermos maturos no jeito de pensarmos, de agir, que nós sejamos mestres e mestras do bem, da doutrina, de tudo o que é precioso que Deus coloca na nossa frente. É esse o nosso desejo, é isso que nós queremos ser. Nós queremos ficarmos mais maturos, nós queremos aprender muitas coisas. E no capítulo 6, nós vamos ler alguns versos, até o verso 8 nós vamos ler. É sobre o mesmo assunto que o apóstolo estava falando antes, fala por isso, para os imaturos, deixando já os primeiros ensinamentos acerca de Cristo, prossigamos em busca da maturidade, mas vocês ainda estão no fundamental. O apóstolo fala, vocês têm que seguir em frente, procurar a perfeição, procurar o conhecimento da doutrina pura, da doutrina perfeita. Fala, sem lançar outra vez o fundamento de arrependimento, porque esses são os primeiros passos, foi o primeiro que nós fizemos quando ouvimos falar do Senhor, quando conhecemos a palavra do Senhor. O primeiro passo que nós fazemos é nos arrependermos, acreditarmos no Senhor, nos batizarmos, recebemos o batismo com o Espírito Santo e temos fé, acreditamos em Deus, obedecemos o Senhor e temos dons espirituais e impomos as mãos. Bem, todos aqueles conhecimentos é o primeiro que nós aprendemos quando chegamos pela primeira vez no caminho do Senhor e começamos a ter todos esses conhecimentos sobre a ressurreição dos mortos, o juízo eterno, a vida eterna. E o apóstolo fala, tudo aquilo é importante e nós já acreditamos, já fizemos, já aprendemos. Nós já fizemos e praticamos e colocamos no nosso coração. E nós fazemos aquilo. Mas agora vamos seguir em frente procurando a perfeição. Vamos adquirir a perfeição de Deus, o conhecimento perfeito da doutrina profunda. Mas, segundo o apóstolo, ele fala que muitas pessoas ficaram estagnadas naqueles primeiros fundamentos, naqueles primeiros conhecimentos elementais, fundamentais do caminho do Senhor. E pelas pessoas ficarem distraídas desse jeito, de ficarem estagnadas e não progredir, não prosperar, não seguir em frente, se aperfeiçoando e virando mestres e mestras, então acontece que o diabo vem, ele veio
e fez que muitos voltem atrás. Ele fez que muitos caiam novamente no pecado. E muitos caíram novamente nas suas vidas passadas, nas suas vidas de pecado, nas suas vidas antigas, se esquecendo de Deus, menosprezando a palavra do Senhor, menosprezando o nome do nosso Senhor Jesus, menosprezando muitas coisas que Deus mostra, que Ele mostrou para as nossas vidas, para que nós seguíssemos em frente, procurando a perfeição. Muitos voltaram a cair, como hoje também. Hoje também tem muitos que chegaram na igreja, que conheceram a palavra do Senhor, que ouviram a profecia, que experimentaram o que é uma imposição das mãos, visões, sonhos, profecias, promessas do Senhor. As promessas que Deus fez para eles continuarem em frente, o jeito como um dia eles iam servir a Deus. E eles ficaram muito emocionados, muito alegres no momento só. Mas pela falta de maturidade espiritual, pela falta do conhecimento e da perfeição da doutrina, hoje tem muitos que também voltaram atrás, muitos que caíram novamente no pecado. E fala aqui, no verso 4, porque é impossível, o apóstolo fala, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. É isso que nós aprendemos no começo, não é? O que eu falei antes. Eles desfrutaram da imposição das mãos, do dom de cura, dos milagres que o Senhor começou a fazer nas vidas deles, das bênçãos materiais que Deus começou a dar para eles, do consolo, da alegria, da paz. Tudo aquilo é o que todos começaram a viver no começo. E nenhum deles ficou com aquilo, nenhum deles. Fala que depois deles terem sido iluminados, depois de terem o Espírito Santo, os dons, pelo menos eles receberam profecia, impuseram mãos neles, Deus fez milagres nas vidas deles. E cada um aceitou a boa palavra do Senhor e o poder do século vindouro, esperando a vida eterna e querendo serem salvos. Fala que chegou um momento na vida deles que eles recaíram. Eles recaíram, aquelas pessoas, homens, mulheres. Naquela época, eles se voltaram atrás, eles voltaram ao pecado, mas hoje também. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que viraram atrás e voltaram a pecar, por exemplo, no adultério, outros voltaram a ficarem viciados nas drogas, outros estão se drogando com maconha ou cocaína, todas aquelas coisas que intoxicam o corpo deles, e outros caem nas fornicações, nos furtos, nos roubos, outros começam a enganar as pessoas e fazer coisas erradas, fazerem estelionato, e outros, depois de estarem casados faz muitos anos, eles param de se amar, eles param de se respeitar, e aí começam os divórcios, as separações e o sofrimento para as crianças, para os filhos deles. É disso que fala quando o apóstolo fala que recaíram no verso 6, e recaíram. Depois de terem desfrutado de tudo de Deus que era espiritual e do chamado do Senhor, recaíram, voltaram a adulterar, voltaram a fornicar, a serem mentirosos, enganadores. E fala que é impossível que aquelas pessoas possam novamente serem renovadas para arrependimento. É impossível. O apóstolo fala que não dá. Crucificando novamente para si mesmos o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, e expondo-o à ignomínia, ao vitupério, à chacota novamente. Fala que isso é impossível, não dá mais para fazer. Não vai acontecer de novo. Que aquelas pessoas que recaíram novamente no pecado delas, que elas possam voltar e que Deus receba elas e abençoe elas como se nada tivesse acontecido. Não dá mais. O Senhor, Ele tem preparado
um castigo horrível para aquelas pessoas. O Senhor, ele fica muito bravo. E do jeito que ele castigou os antigos por eles terem falhado com ele, hoje também o Senhor castiga todas aquelas pessoas, para aqueles que ele deu a oportunidade de conhecerem o nome dele, os caminhos dele, de desfrutarem das bênçãos espirituais dele, que tiveram o Espírito Santo, os dons, as promessas do Senhor por meio da profecia, do Senhor ter feito milagres nas vidas deles e eles voltaram atrás novamente para o pecado, para a maldade. O Senhor fala que o único que ele vai dar para eles é um horroroso castigo. E compara aquele castigo no verso número 7, compara com a terra que embebe a chuva. Quer dizer, quando chove, a chuva cai em cima da terra e fala que a terra absorve aquela água, bebe aquela chuva. E fala, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes recai sobre ela e produz erva proveitosa, aquilo que nós chamamos de grama, talvez, pastagens, árvores, fala, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Fala que aquela terra recebe bênção de Deus, mas a terra que bebe aquela chuva, mas não produz erva proveitosa para o ser humano, e ao invés disso, ela produz espinhos e abrolhos que não servem para nada. Fala, ela é descartada, ela é rejeitada pelo homem. E do mesmo jeito fala que Deus rejeita, que ele descarta homens e mulheres que recaíram, que voltaram atrás e que continuaram no pecado que eles tinham antes. Então, no verso 8 fala que, mas a terra que produz espinhos e abrolhos é descartada e está próxima de ser maldita e acaba sendo queimada. É isso o que vai acontecer com aqueles homens e mulheres que caíram em adultério, fornicação e se divorciaram, abandonaram os seus filhos, que continuaram mentindo e começaram a fazer outro tipo de pecados, que começaram a fazer novamente maldade, roubando, enganando, mentindo, fazendo maldades, invejas, malícias, homicídios, que eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Fala que vai acontecer o mesmo que aquela terra aqui. Fala que está próxima de ser maldita e acaba sendo queimada. Então, não é bom abandonar os caminhos do Senhor. Mas é claro, nós sabemos que a misericórdia do Senhor é grande e algum dia aquelas pessoas, depois delas voltarem atrás e Deus castigar elas duramente, delas sofrerem fortemente, alguns voltam novamente, humilhados, chorando, pedindo perdão para Deus e falando para Deus ter misericórdia deles, para perdoar eles. E com certeza, Deus, na misericórdia dele, no amor dele, ele pode perdoar aquelas pessoas, mas eles já perderam a graça de Deus, eles já perderam muitos benefícios e muitas promessas que o Senhor tinha feito para eles. Eles perderam tudo. Então, aquelas pessoas vão ter que lutar muito, com muitas lágrimas na vida delas para conseguir obter a salvação algum dia. Do mesmo jeito que aconteceu com Jacó e Esaú, quando Jacó comprou dele a primogenitura, e Esaú vendeu aquela primogenitura porque ele menosprezou ela. Ele vendeu para Jacó por um prato de lentilhas. E quando Esaú, ele percebeu o que ele tinha feito, fala que ele chorou amargamente, ele pediu perdão e ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E ele chorou muito, achando que desse jeito ele ia recuperar a primogenitura dele, mas já era tarde. Deus não deixou ele mais fazer aquilo.
E fala que ele tentou com lágrimas ter a bênção de Deus, mas já era muito tarde. Deus teve misericórdia dele na vida dele, ele fez muitas coisas e o Senhor em muitos momentos da vida deu para ele bens, mas ele teve que sofrer na vida dele, lutar, ser menosprezado, viver em guerra por causa das coisas que ele fez, do menosprezo que ele fez para Deus. Deus, com certeza, na misericórdia dele, ele tem misericórdia das pessoas, mas cada um tem que pagar aquilo que fizeram, pagar os maus atos que tiveram e pagar por ter menosprezado e não valorizado o Senhor Jesus, o evangelho dele, os ensinamentos dele e tudo que o Senhor oferece para nós sermos felizes, para nós termos paz e tranquilidade na nossa vida, para nós termos a bênção de Deus, a proteção de Deus, para nós vivermos com certeza com o Senhor, com toda a certeza e a segurança, para nós ganharmos um dia a nossa vida eterna. Então temos que lutar e continuar em frente. Vamos tomar muito cuidado para não voltar atrás. Vamos tomar muito cuidado para não recair. Vamos ser valentes, vamos ser corajosos, vamos pedir para Deus nos ajudar, Ele nos dar fortaleza e nos dar poder para repreender o diabo no momento da tentação. Vamos ser firmes, vamos analisar a nossa vida, a nossa situação e não vamos cair nas mãos do inimigo. Então, essas são as sugestões dele e tudo isso nos serve para nós lembrarmos dessas coisas, para todos ficarmos com aquilo na nossa mente e o diabo não vir diante de nós ganhar a batalha. Então, vamos seguir em frente, que Deus abençoe vocês, que Deus dê forças para vocês lutarem e continuarem em frente e para Ele revestir vocês com a armadura espiritual e lutar contra o inimigo. Vamos orar para o Senhor e agradecer o nosso Pai. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias Señor te doy por esta oportunidad, por esta meditación, porque estamos recordando, Señor, lo bueno, lo malo, recordando los beneficios que hemos recibido y también recordando, Señor, aquellos malos pasos de mucha gente que conocemos, que estuvieron con nosotros en la iglesia, disfrutaron de muchas bendiciones tuyas y volvieron atrás, perdieron todo. Es muy triste, Señor, oír, ver estas situaciones de la gente. Nosotros deseáramos tener poder para que la gente no haga estas cosas, para evitar todos estos males. Pero como esto es imposible, nuestra lucha humana no lo logra. Nosotros solamente confiamos, tenemos fe en ti, esperamos en ti. Nuestras oraciones, Señor, delante de tu presencia para que tú nos ayudes a ganar, a triunfar, a combatir al enemigo, a luchar, y tú nos ayudarás a todos, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Y también te pido, mi Señor, que extiendas tu mano sobre los hermanos y las hermanas que están enfermos, porque hay muchos que tienen diversas enfermedades, niños, ancianos y de todas las edades, y que tú, Señor, tiendas tu mano y que tú libertes también y cortes y rompas las cadenas y las ataduras, las ligaduras del enemigo, las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, porque hay muchas personas poseídas por espíritus malos que el diablo quiere entrometerse para engañar a la gente con estas voces y con esta persecución, que los demonios los atormentan y no lo dejan en paz, que tú seas limpiando, libertando a cada uno, que tú escuches la oración, escucha el clamor y la oración de cada uno, escucha las peticiones que cada uno hacen delante de ti, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, ten misericordia y extiende tu mano. Haz milagros y señales y prodigios en la vida de cada uno, mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Gracias al Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro 69, O Espírito de Deus se move em mim. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Yo canto, yo canto, yo canto con el Señor. Yo canto.
canto para el Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Yo canto para el Señor. Yo canto para el Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Yo canto para el Señor. Yo canto para el Senhor. A glória seja para o meu Senhor. Obrigados, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. Amo vocês no Senhor. Uma saudação para todos vocês e até mais. Deus abençoe.